Vamos falar agora do próximo grupo de orgânicos, que são os lipídios. Lipídios conhecidos aí como gorduras, de extrema importância para o nosso corpo. São moléculas altamente energéticas e que vão fazer parte de algumas estruturas também do nosso corpo. Então, a gente já tem aqui, a primeira característica é um composto orgânico insolúvel em água, porque os lipídios são moléculas apolares e a água é uma molécula polar, então vai haver aí uma insolubilidade entre esses dois componentes. Porém, os lipídios vão se dissolver em compostos orgânicos que são apolares, né? Apolares. Porque apolar com apolar vai haver aí capacidade de solubilidade, ok? Então, esses compostos orgânicos aí apolares que se misturam, que se dissolvem com os lipídios podem ser o éter, a cetona e a benzina. Os lipídios são compostos que são formados por estruturas químicas variadas que daqui a pouco a gente vai conhecer. Como a gente já viu, são insolúveis em água e quando a gente mistura aí uma gotícula de óleo na água, a gente percebe que forma como se fossem bolhas, né? Porque tem um lado da molécula que é hidrofílica, que é o lado que vai ser compatível ao lado polar da molécula que vai se misturar com a água, e a região hidrofóbica da molécula, né, que fica aí, ó, faz uma volta, né, ela não se mistura, não se dissolve na água, formando essas bolhas, como a gente percebe aí quando a gente joga óleo na água. Então, isso acontece porque a molécula de lipídio, ela tem uma região hidrofílica, que se mistura, e uma região hidrofóbica, que não se mistura com a água, que é totalmente apolar, tá? As funções dos lipídios. Os lipídios, eles são isolantes térmicos, tá? Por não ser um bom condutor de calor, se torna um isolante térmico. A gente tem aí a presença desses componentes na nossa membrana plasmática, como a gente já viu aí, a membrana plasmática, ela é uma molécula fosfolipídica, né? Mais à frente a gente vai falar disso novamente. Armazena muita energia, uma molécula altamente energética, ok? E é responsável pela formação de alguns hormônios, como a gente vai ver daqui a pouco. E a presença de células que armazenam gordura no nosso corpo forma como se fosse uma proteção mecânica, tá? Que evita aí maiores choques, maiores danos na hora que a gente cai, na hora que a gente sofre algum choque, ok? Essas são algumas funções dos lipídios. A classificação. A gente tem aqui os glicerídeos, esterídeos, cerídeos, fosfolipídios e carotenoides. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um dessas classes. Os glicerídeos. Os glicerídeos são lipídios formados por um álcool, que é o glicerol, e esse glicerol ele vai se unir com moléculas de ácido graxo, ok? Então, a gente tem aqui o glicerol, que é o álcool, e ele pode se unir com até 3 moléculas de ácidos graxos, formando aí o triglicérides ou trigliceróis, tá? Então, ó, por que é triglicérides, trigliceróis? Porque é uma molécula de álcool, glicerol, unido com 3 moléculas aí de ácidos graxos. Ok? Só lembrando que os lipídios não são polímeros, como a gente viu lá nos carboidratos. Os carboidratos são formados pela união dos monossacarídeos, lembram disso? Aqui a gente não tem essa formação, porque são diferentes compostos orgânicos que estão se unindo, né? É um álcool mais os ácidos graxos.
Bom, esses ácidos graxos, olha só, eles podem fazer ligações duplas entre carbonos ou somente ligações simples entre carbonos. De acordo com essa característica, se entre as ligações dos ácidos graxos houver aí a presença de uma ligação dupla entre carbonos, a gente classifica esse glicerídeo como uma gordura insaturada, porque essa dupla ligação aqui, lá na química orgânica, é uma insaturação, então é uma gordura insaturada. Essa gordura insaturada, ela vai estar presente aí nos diferentes tipos de óleos vegetais, ok? Já as gorduras saturadas só apresentam aí ligações simples entre carbonos, não tem ligação dupla entre os carbonos. Então, a gente tem uma gordura saturada, que está presente aí, por exemplo, nas gorduras de origem animal, que se a gente tiver uma alimentação rica nesse tipo de gordura saturada, pode acontecer aí o acúmulo dessas gorduras nas nossas artérias, podendo causar aí problemas de arteriosclerose, né, que é pressão alta, pode acontecer infartos, devido ao excesso de consumo de gorduras saturadas, certinho? Bom, o próximo grupo eles são os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles apresentam na molécula o glicerol, ligado aí, ó, aos ácidos graxos. Aqui a gente tem um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, né? E além dessas duas moléculas aqui, esses dois compostos, a gente vê aí um fosfato. Por isso que é um fosfolipídio. E onde que vão estar presentes os fosfolipídios? Vamos lembrar aí? Olha lá, ó. Os fosfolipídios formam a dupla camada da membrana plasmática, tá? Aqui estão os fósforo, o glicerol e os ácidos graxos, fosfolipídios. Esteroides. Os esteroides, eles são diferentes dos outros compostos que a gente viu, de lipídios, porque eles são formados por anéis de carbonos interligados aí. E esse grupo, ele vai participar da formação dos hormônios sexuais femininos, né? No caso aí o colesterol, que é um tipo de esteroide, tá? Ele vai participar na produção do estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, e a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. O colesterol, ele vai estar presente também na membrana plasmática dos animais, só dos animais, tá? Não tem colesterol nas células vegetais. E o colesterol, ele pode se unir, a molécula pode se unir a vários tipos de proteína, formando as lipoproteínas, que a gente conhece como LDL ou HDL, o mau colesterol e o bom colesterol. O mau colesterol, ele tem esse nome de mau, né, essa nomenclatura, porque ele tem a facilidade de se acumular nas paredes das artérias. Já o HDL, ele facilita a chegada do colesterol ao nosso fígado para metabolizá-lo, né? Então, é muito importante a nossa alimentação ser em maior quantidade de HDL, alimentos que tenham esse tipo de colesterol, do que LDL. Carotenoides são lipídios que vão formar os pigmentos que auxiliam as plantas na absorção da energia solar, como, por exemplo, o beta-caroteno, que no nosso corpo vai ter a função de produzir, de formar aí a vitamina A, que ajuda aí nos nossos olhos, na pigmentação dos olhos. E por último, os cerídeos, vão ser lipídios impermeabilizantes, como a gente pode perceber aqui na folha de um vegetal, ok? Também vai estar presente aí, ó, as abelhas produzindo os favos.